Olá, turma 701, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade na aula de hoje ao capítulo 5 do nosso livro, onde nós estamos vendo a Reforma Protestante, o movimento religioso de contestação à Igreja Católica que surge na Europa. Na semana passada, nós vimos a Reforma Luterana, que seguiu os princípios de Martinho Lutero. Hoje nós vamos ver duas outras reformas religiosas. Nós vamos ver a reforma calvinista e a reforma anglicana. E também vamos ver qual foi a reação da Igreja Católica diante desse movimento, diante da reforma protestante, tá bom? Então, por isso, a nossa aula vai ser dividida em dois vídeos. No primeiro vídeo, nós vamos ver as reformas calvinista e anglicana, e no segundo vídeo, a reação da Igreja Católica a esse movimento de reforma religiosa, a reforma protestante. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos começar pelo calvinismo. É importante termos em mente que as ideias de Lutero não ficaram restritas ao território do Sacro Império Romano Germânico. Vocês já sabem que o Sacro Império Romano Germânico é o território da atual Alemanha, onde Lutero nasceu. Lutero era alemão. Então, as ideias dele se espalham por outras partes da Europa, não ficam ali restritas àquele território. Então, vai ser dessa forma, nesse contexto, que surge na Suíça o calvinismo. O que era o calvinismo? Uma corrente religiosa que seguia as ideias defendidas por João Calvino. Por isso, calvinismo, porque era baseado nos princípios defendidos por João Calvino. Vamos entender o seguinte: a Suíça era formada por 4 cidades principais: Zurique, Basileia, Berna e Genebra. Então, eram essas 4 cidades principais que formavam a Suíça. Cada uma dessas cidades era administrada por ricos comerciantes, ou seja, por burgueses, pessoas que tinham enriquecido através do comércio. Então, a burguesia, que são esses comerciantes que administravam as cidades suíças, vão apoiar o surgimento de uma nova religião na Suíça. Por quê? Porque para os burgueses, para os membros da burguesia, para esses ricos comerciantes, a Igreja Católica era um obstáculo para a prosperidade econômica, para o enriquecimento. Se vocês lembrarem da aula passada, nós comentamos que a Igreja Católica condenava o lucro excessivo, a usura. Ela dizia que o apego aos bens materiais era pecado. Então, isso incomodava a burguesia, porque eram justamente os homens que tinham enriquecido através do comércio e queriam enriquecer cada vez mais. Então, é importante termos em mente que a burguesia apoia firmemente as ideias defendidas por João Calvino. E quem foi João Calvino, pessoal? João Calvino foi um teólogo francês. Ele nasceu em 1509 e morreu em 1564. E ele se baseia nos princípios de Martinho Lutero. Então, João Calvino se inspira nas ideias de Martinho Lutero, que era o pai da Reforma Protestante. Ele era francês, só que ele foge da França justamente por conta dessas perseguições religiosas. Ele era perseguido por ter ideias contrárias à Igreja Católica. Então, ele vai para a Suíça. E é na Suíça que ele implanta as suas ideias, o seu pensamento. Então, quais eram as ideias defendidas por Calvino? Nós podemos destacar a salvação somente pela fé, discordando da Igreja Católica, que defendia que a salvação vinha pela fé e pelas obras. Então, para Calvino, a salvação se daria apenas pela fé. A condenação da venda de indulgências, que nós já sabemos que é a venda do perdão dos pecados, e a predestinação. Eu destaquei predestinação em vermelho porque nós vamos falar novamente sobre ela, que é um ponto importantíssimo das ideias de Calvino, do pensamento calvinista. No ano de 1541, Calvino ele consegue tomar o poder em Genebra, uma das cidades que formava a Suíça. Então, ele chega a assumir o governo nessa cidade. E ele vai ter o apoio da burguesia para isso. Então, apoiado pela burguesia, que são os ricos comerciantes, Calvino vai implantar um governo que era baseado nos princípios calvinistas. Então, ele implanta em Genebra um governo calvinista,
baseado na religião, onde os moradores da cidade deveriam seguir a religião calvinista. Caso contrário, seriam perseguidos pelo governo. E o que é a predestinação, pessoal? Nós não podemos falar de calvinismo, do pensamento de João Calvino, sem falar da predestinação, porque esse é um dos principais fundamentos dessa corrente religiosa. Essa ideia, predestinação, defende que a salvação das pessoas era previamente estabelecida por Deus. Em outras palavras, os homens, os seres humanos, já nasceriam predestinados ao céu ou ao inferno. Não importava o que as pessoas fizessem nesse mundo. O destino, céu ou inferno, já estaria traçado anteriormente por Deus. Então, como que nós saberíamos quem iria para o céu ou para o inferno? Calvino dizia que não tinha como saber isso, mas existiam alguns indícios, alguns sinais. Um dos sinais daqueles que estavam predestinados ao inferno seria a preguiça. Então, Calvino defendia que aqueles que fossem preguiçosos, que não gostassem de trabalhar, provavelmente eram predestinados ao inferno. Não tinha como saber com certeza. Da mesma forma, a prosperidade econômica, ou seja, o enriquecimento, seria um sinal daqueles que estavam predestinados ao céu. O raciocínio era o seguinte: se a preguiça é um sinal de quem vai para o inferno, o trabalho, aquele que se dedica ao trabalho e consegue enriquecer, não é preguiçoso. Então, é provável que ele vá para o céu. Assim, a prosperidade financeira é o sinal de que a pessoa vai ser salva, na visão do pensamento calvinista. Essa ideia de prosperidade econômica, que sendo um sinal de que a pessoa vai para o céu, agrada muito à burguesia. Por quê? Porque a Igreja Católica dizia que era pecado enriquecer em excesso, era pecado ter apego aos bens materiais, condenava essa prática. Então surge um pensamento religioso que diz justamente o contrário. Não, enriquecer, acumular dinheiro é um sinal de que você vai ser salvo. É óbvio que a burguesia vai ficar muito satisfeita com essa ideia. Os ricos comerciantes vão gostar das ideias defendidas por João Calvino, pelo calvinismo. Então, isso explica o fato da burguesia ter dado total apoio às ideias de Calvino, tudo bem? Então, precisamos compreender isso. A religião calvinista, ela tem um apoio firme e restrito dos comerciantes ricos, da burguesia, por conta dessa ideia da predestinação. E agora nós vamos ver o anglicanismo, que foi uma outra corrente religiosa. O anglicanismo foi a corrente religiosa que surgiu na Inglaterra. E ela foi fundada pelo rei da Inglaterra, pelo rei inglês Henrique VIII. É importante entender o seguinte: diferente do luteranismo e do calvinismo, os motivos que levam ao surgimento do anglicanismo na Inglaterra não foram puramente religiosos. Então, tanto Lutero como Calvino, eles têm suas ideias baseadas em princípios religiosos, na religião. O anglicanismo não surge com princípios unicamente religiosos, embora seja um movimento religioso. Vamos entender melhor, pessoal. Por que surge o anglicanismo? Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão. Catarina de Aragão, então, era a rainha da Inglaterra, esposa do rei. E ela era filha de Carlos V, rei da Espanha. O que acontece? Henrique VIII queria se separar da esposa e se casar com sua amante, Ana Bolena. Tem uma explicação para isso. Ele não tinha tido filho homem com Catarina de Aragão, sua esposa, e ele queria ter um filho homem, porque ele queria um herdeiro homem para o trono da Inglaterra. Assim, ele queria se casar com Ana Bolena, sua amante, para ter um filho homem. Só que naquele período só existia o casamento religioso. O casamento acontecia somente na Igreja Católica. Não existia o casamento civil como hoje. Então, o que Henrique VIII vai fazer? Henrique VIII vai pedir ao Papa da época, chefe da Igreja Católica, que lhe conceda o divórcio, ou seja, que permita que ele se separe da esposa e se case com a sua amante, que ele possa contrair um novo matrimônio. O que acontece? O Papa da época era aliado do rei da Espanha.
E o rei da Espanha era muito católico. E o rei da Espanha era o pai da esposa de Henrique VIII. Então, o Papa não concede autorização. Ou seja, o Papa vai dizer, não, você não pode se casar com sua amante porque o casamento é para a vida inteira. O casamento é uma vez só. Não existe divórcio. E realmente a Igreja Católica não permitia o casamento por uma segunda vez. A pessoa só podia se casar uma única vez. O que vai acontecer, pessoal? Como Henrique VIII estava muito decidido a se casar com a amante, ele vai pressionar o parlamento da Inglaterra, aqueles que criavam a lei na Inglaterra, para que declarasse o próprio rei, ou seja, ele mesmo, chefe da Igreja da Inglaterra. E é isso que o parlamento vai fazer. No ano de 1531, o parlamento da Inglaterra cria uma lei que vai ser chamada de Ato de Supremacia. Por essa lei, o rei da Inglaterra vai ser declarado chefe da Igreja Anglicana. Então, o Ato de Supremacia funda a Igreja Anglicana e estabelece que o rei da Inglaterra é o chefe dessa igreja, o chefe supremo. Então, é dessa forma que surge a Igreja Anglicana na Inglaterra, fundada pelo rei Henrique VIII. É importante dizer o seguinte, a Igreja Anglicana, então, como ela não surge por motivos religiosos, ela é uma igreja que vai manter toda a estrutura da Igreja Católica, então ela tem padres, bispos, a cerimônia religiosa é a missa, muito parecida com a Igreja Católica. A única diferença é que a Igreja Católica tem o Papa como chefe. A Igreja Anglicana tem o rei da Inglaterra como chefe. Em outras palavras, Henrique VIII separa a Igreja Católica da Inglaterra do Papa e se torna o chefe da Igreja Católica da Inglaterra. Então, a Igreja Anglicana é, na verdade, uma igreja muito semelhante à Igreja Católica, só que tem como chefe supremo o rei da Inglaterra. E uma curiosidade, até hoje, o rei inglês, no caso hoje é a rainha, não é? A rainha da Inglaterra é a chefe suprema da Igreja Anglicana, tá bom, pessoal? E agora nós vamos para o segundo vídeo, onde nós vamos ver a reação da Igreja Católica à Reforma Protestante.